página 101, nós temos um título aí chamado A Igreja e o Sofrimento, né? São as cartas de Tiago, a carta de Hebreu e a carta de 1 Pedro. Nós vamos observar que no primeiro século houve um período em que a igreja, em um outro lugar, experimentou um pouco do sofrimento e da aflição ou tribulação. Nós temos alguns pontos a tratar-se perante essas três cartas, que é conhecido que no Novo Testamento, a carta mais antiga, ou o livro mais antigo do Novo Testamento, é o livro da carta de Tiago, né? Nós vamos tratar alguns versículos de Tiago, irmãos, porque é importante nós vermos que esse Tiago aqui, ele queria falar aos irmãos para permanecerem na virtude da fé e do conhecimento da palavra e suportar as tribulações, não dando ouvidos aos falsos ensinos. Então, observemos aí a carta de Tiago. O autor do livro identifica-se como Tiago, servo de Deus. Então, nós temos que observar alguns critérios aqui. Quais são esses critérios? Primeiro, nós temos dois Tiagos, que é os discípulos de Jesus. Nós temos Tiago, o filho de Zebedeu, que é o irmão de João, e nós temos o Tiago menor. Tiago menor, quando os irmãos leem nos evangelhos, quando vai dar a lista dos discípulos de Jesus, esse Tiago menor aparece como filho de Tiago maior. Irmãos, ele é filho ou não? Nós não sabemos, porque diferencia de Bíblia para Bíblia. Alguns ele é irmão, alguns ele é filho, alguns ele é servo. Porém, ele é o Tiago menor, porque é o mais jovem do grupo, né? Então você tem Pedro, exatamente chegando já aos 49 anos, e você vê que a faixa etária dos discípulos que Jesus chamou estava entre a faixa dos 34 aos 49. Então, irmãos, os irmãos observam que Tiago menor, ele está entre a faixa dos 20 aos 30, certo? Esse era a idade mais ou menos de Tiago menor. Só que o Tiago aqui da carta, nós temos que deixar bem claro, que não era discípulo de Jesus. Jesus, né, quando nós olhamos ele sendo filho de Maria e José, Jesus teve mais alguns irmãos. Dois desses irmãos, um deles se chamava Tiago e o outro se chamava Judas. Então as duas cartas que nós temos no Novo Testamento, cartas específicas, como a carta de Tiago e a carta de Judas, foram escritas pelos meio-irmãos de Jesus. Por que meio-irmão? Porque para nascer Tiago, Judas e os outros irmãos de Jesus, precisou da relação entre Maria e José. Para nascer Jesus, não precisou de relação, e aí o que acontece é considerado meios-irmãos de Jesus. Então esse Tiago aqui, ele era praticamente o irmão de Jesus, tendo a sua carta, o livro mais antigo ou mais velho do Novo Testamento. Ele é apresentado logo no começo como autor, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e nós observamos que ele vai explicar algumas questões que eu já expliquei aqui, e o esboço dessa carta, como todas as outras do Novo Testamento, traz uma introdução, traz um teste de fé, a natureza da fé, as obras da fé e a aplicação da fé. Qual é o propósito desta carta? Nós colocamos uma nota aqui, que era exatamente o que Tiago ia tratar. Ele ia tratar sobre provações e sofrimento, porque a carta ele começa no verso 2 com a seguinte frase, né? Toda alegria. E depois disso ele vai colocar algumas questões sobre o poder da língua e sobre as questões de fé e como é que eu demonstro essa fé. Nós temos aqui o propósito básico da tribulação, que é produzir a perseverança, traz um significado literal de paciência. Então a palavra perseverança colocada no livro de Tiago, ela traz em mente para nós o que? Traz exatamente o significado da palavra paciência. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Tiago,
para nós termos um conhecimento prévio de alguns temas que Tiago vai tratar. Coloquemos aqui então algumas questões do livro de Tiago, certo? Vamos lá. Primeiro, Tiago está falando de uma fé genuína. A palavra genuíno vem daquilo que é autêntico, certo? Então, se é autêntico, logo a fé que ele vai expressar aqui, ela tem que ser produtiva. Toda a pessoa que diz que tem fé, a fé não pode ser morta. Como a fé ela é considerada uma fé morta? Quando a pessoa diz que crê em Deus, e logo que ele faz determinada promessa, ou logo que ele faz qualquer outra, ou um chamado na vida de uma pessoa, a pessoa passa-se algum tempo e ela não crê, ou não acredita mais, ou duvida se foi mesmo Deus quem falou, essa pessoa tem uma fé morta, ou uma fé improdutiva. A fé produtiva em Deus é quando eu tenho a total crença, ou total crer no poder de Deus, e a Bíblia vai descrever nas cartas de João o seguinte: aquele que não crê em Deus, logo torna Deus mentiroso. Então, quando nós vamos observar o que Tiago vai colocar aqui, ele já começa o verso 2 dizendo assim, meus irmãos, tende grande gozo ou alegria quando cairdes em várias tentações. Primeiro, irmãos, eu paro aqui para perguntar: quem é que tenta o homem? Deus ou Satanás? Satanás. Tá? Se eu ler o Paulo, né? Então, irmãos, o tentador, quem é que tenta o homem? É o próprio Satanás. Deus não tenta ninguém. A prova disso é a tentação de Jesus, descrita na onde? Lá no livro de Mateus, no capítulo 4. Como é que vencemos a tentação? Vencemos a tentação por uma coisa chamada palavra. É descrita lá no capítulo 4 de Mateus, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, que toda vez que o diabo chegava para ele, Jesus respondia dizendo assim: olha, mas a palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de sua boca. Você vai observar na Bíblia Sagrada que o escritor Jeremias, ou melhor, Isaías, no capítulo 55, ele vai terminar o capítulo dizendo assim: toda a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. Então tudo que Deus vai falar, irmãos, ou tudo que Deus vai pronunciar na vida do ser humano, pode passar o tempo que for, antes de essa pessoa morrer, a palavra ela não torna para Deus sem demonstrar o poder dela. Tiago vai falar do poder da palavra do homem. Por quê? Porque Tiago vai nos explicar que se a palavra de Deus habita em nós, ou se a salvação de Jesus Cristo habita em nós, tudo que sair da nossa boca tem que ser palavras autênticas do Evangelho, para que produza nas pessoas que vai escutar o que? Produzam vida. Então observemos aqui e nós tratemos de alguns versículos que Tiago vai nos colocar. Então, toda vez que você ouvir, antes de a gente exaurir aqui, irmão, Deus está me tentando. Peraí, o diabo também para alguns é considerado Deus. Então Deus, nosso Deus, o Deus de Israel, Deus verdadeiro, nosso Jeová Deus, ele não tenta ninguém, tá? Quem tenta é o Satanás, é o tinhoso, os sete peles. Então se alguém ouvir falar, Deus está me tentando, você expulsa que é demônio, tá? Que Deus não tenta ninguém. Capítulo 2 de Tiago: condena-se o fazer acepção de pessoas. Paulo coloca essas questões aqui exatamente porque isso aqui que começa a tribulação ou a aflição na vida de uma pessoa. Irmãos, vamos colocar aqui uma questão interessante. Ele está colocando que quando um ser humano faz a acepção de pessoas ou distinção de um ou outro, isso torna-se a tribulação ou a perseguição da igreja. A pergunta que eu faço para os irmãos aqui: o mundo persegue a igreja?
questão interessante. Estou guardando a resposta. O mundo persegue a igreja? Ah. Porque nós fazemos acepção das coisas do mundo. Aí, então, isso não é uma perseguição. O correto é nós fazermos a acepção do mundo. Tá certo? Só que a pergunta colocada aqui é: se o mundo persegue a igreja. O mundo quem? A pessoa que está lá fora. O desviado, o não crente, outro que pratica outra religião que a Bíblia condena como anátema. Persegue? Então justifica para mim, por quê? Ou uma demonstração de quê? Mas os magistrados eram praticamente judeus. Os magistrados praticamente eram crentes, conheciam a lei de Moisés. Então não foi o mundo, foi a igreja. Desde aquela época. Quem é que perseguiu Moisés? Você vai dizer Faraó, certo? Faraó, o mundo perseguiu Moisés. Mas no deserto, quem perseguiu Moisés? Abirão. Quem é que perseguiu Davi? Um crente? Saul. Quem é que perseguiu o nosso querido amigo e irmão Micaías? Acabe. E Acabe praticamente fazia os mesmos rituais de judeus. Por quê? Porque ele assumiu um reino das tribos de Israel. Então era crente, disfarçado, mas era. Então, quando nós observamos a acepção de pessoa, e aí entra a questão do mundo perseguir a igreja, é porque os cristãos começam a tribulação e a aflição dentro da igreja, logo assim abrindo uma porta para que o mundo aí então persiga a igreja. Como é que nós fazemos para o mundo perseguir a igreja? Falso testemunho ou dando um testemunho que não agrada a Deus. Então você vê que Tiago ele coloca aqui, se nós o próprio crente persegue a igreja. O mundo passa a perseguir pela falta de testemunho do cristão que persegue a igreja. Sim. Vamos observar no meio político, né, que fala que é a política, os políticos que perseguem a igreja. Nós temos no nosso Senado Federal 78 senadores, produzem as leis, aprovam. Nós temos então 48 deles sendo cristãos, o restante não crente. PL 122, a lei da homofobia ou a lei dos homossexuais, foi aprovada por exatamente 56, sendo que 8 deles não eram crentes. E o restante era um cristão. Sim. Pelo mundo. Mas olha a diferença. Nós aqui estamos na igreja. Nós não fomos arrancados da igreja e colocados dentro da Babilônia. Certo? Por isso que Daniel foi perseguido. Ele foi tirado do lugar de adoração onde ele estava, que era Judá, e foi jogado para dentro da Babilônia, outros costumes, outros deuses, só que ele permaneceu fiel. José, bandas de Hebron, venderam ele foi parar no Egito, o Egito o perseguiu, ele foi tirado do lugar onde ele está. A questão que é colocada aqui por Tiago é o cristão que está dentro da igreja. O falso testemunho vem de quem? Vem dos que estão aqui dentro ou vem dos que estão lá fora? A calúnia, ela vem dos que estão aqui dentro ou dos que estão lá fora? Essa é a questão colocada por Tiago. Só que o mundo persegue a igreja? Persegue. No dia que você sair para o mundo, começar a pregar um verdadeiro evangelho, começar a expulsar demônios,
como Paulo fez expulsando o espírito adivinhador daquela moça, você vai ver que o mundo vai começar a te perseguir. Mas o mundo, por quê? Porque você entrou no mundo para ganhá-los para a igreja. A questão que Tiago está colocando aqui é o quê? Exatamente o ambiente cristão. Tiago não vai citar o ambiente do mundo, ele vai citar os cristãos. A única coisa que Tiago faz referente ao mundo é a questão dos pecados que o mundo executa, né? Só, mas o problema ele traz de dentro da igreja. A gente só é perseguido pelo mundo quando a gente pisa em terreno, né? Exatamente. Sabe que não tem Deus naquele local. Sim. Então aí você vai ser perseguido porque as pessoas vão estar assim, eles vão criar, né? Oi? Deveria. Deveria, mas não vamos entrar nesses causos que senão nós vamos chorar. Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com um sórdido vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhes disserdes: assentai-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, ou assenta-se no chão perto dos meus pés. Porventura não fizeste distinção dentre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ele começa a tratar essa questão, é o seguinte, ele fala, dentro da igreja, nós teremos pessoas que terão maior condições, teremos pessoas que terão menor condições, só que dentro da igreja eu não posso ter essa distinção, certo? Por quê? Porque senão eu me torno juiz de maus pensamentos. Porque exatamente, geralmente aqui tem maior posição, e nós vamos tratar aqui de chamado. Quando nós vamos falar de chamado, nós tratamos na aula passada, vamos relembrar aqui. Irmão, chamado eclesiástico tem que vir de Deus. E o que está acontecendo no mundo hoje, aconteceu na época de Tiago. Eu estou colocando para ser um pastor de uma congregação, alguém que tem dinheiro, não alguém que tem chamado. Eu estou convidando para pregar na minha igreja, ou nas nossas igrejas, né? Vamos utilizar a minha, né? Por quê? Porque a pessoa tem dinheiro, não porque ela tem o chamado ou o dom da palavra. Você já ouviu alguém que não tem o dom da palavra? Já? Você gostou de ouvir? Seja sincero, porque eu não gosto de ouvir pessoas que não têm dom da palavra. Toda palavra, diz a Bíblia, que ela tem que ser buscada, exaurida, e a pessoa tem que ter uma boa conduta. Então, de novo eu vou tratar, pessoas que não oram, não vêm culto de ensino, não vêm, irmãos, eu não posso sentar para ouvir essas pessoas, por quê? Não tem o dom da palavra. Agora, eu estou falando de chamado, eu estou tornando, ou pegando as pessoas mais humildes, e colocando elas de lado, e trazendo uma pessoa que tem um vestido mais, ou uma vestimenta mais sórdida, mais bela, e a colocando em um lugar de honra. Só que ele vai falar exatamente aqui, dentro de vós, ou no meio de vós, acontecem essas coisas. Daí então, você vê que ele utiliza uma frase no verso 4, né, dizendo assim, ó, e não fizestes juízes de mau pensamento. É uma pergunta, está perguntando, vocês por acaso virou juiz? Seus pensamentos são os maus, vocês vão julgar sendo maus? Daí então ele introduz o capítulo 3, falando a respeito do poder da nossa palavra. Então a Bíblia vai citar aqui, olha, todo aquele que diz que não tropeçar em palavra, ou não tropeça em palavra, esse já pecou ou mentiu. Então, irmão, todo cristão, Paulo tropeçou em palavra? Tropeçou, quando ele disse, eu vou matar os cristãos, matou, e depois converteu-se. Pedro tropeçou em palavra? Tropeçou, Senhor, podem todos te deixar, mas eu não te negarei, se preciso for, eu vou com o Senhor ao Calvário. Ele foi, irmão? Então todo mundo tropeça em palavra. É tolo o homem que acha que domina as suas próprias palavras. Quando você observa isso, você começa a olhar o capítulo 3, verso 3, ele diz, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos,
para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Lembra do Salmo de número 34? Não sede como cavalo ou mula que precisa de freio. Aquele negócio, aquela mordaça que põe aqui, que você puxa e o cavalo para. Tiago está falando menção disso aqui. Os cavalos, né? Os bodes ou qualquer outra coisa, precisa do freio. E ele vai mais além para expressar aqui, olha, isso dirige todo o corpo. E ele começa a colocar algumas questões. Vocês veem os grandes navios? Eles têm um pequeno leme, porém, ele consegue, através do pequeno leme, se manter ou se guiar para qualquer lugar. Ele vai colocar aqui que a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Você vai observar a partir do verso 6, que a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Observa que Tiago está utilizando aqui, como ele descobriu isso nós não sabemos. Nossa língua, ela para aqui, no tórax, né? Você vê que quando vai fazer uma autópsia, eles abrem, corta e puxa a língua, ela vem daqui, tá? A língua não é só isso que você tem. Isso aqui são as papilas gustativas que você come, aí você consegue sentir o que é salgado, o que é doce, o que é amargo, certo? Papilas gustativas, mas até aqui vai tua língua. Então não é normal eu falar seu linguarudo, é normal, a gente tem uma língua grande, de fato, é normal, certo? Agora, Tiago, ele coloca essa questão aqui, e ele está dizendo, ele em hipótese alguma falou que a língua é pequena, ele falou que o leme é pequeno, a língua não. Ele está colocando o que? Olha, ela inflama o curso da natureza. Tudo que aconteceu no mundo até hoje foi por causa da língua do povo. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Língua do povo. Por que existem pessoas, irmãos, e olha, para falar de língua, eu sou experiente nisso. Por quê? Como eu falei mal de tanta gente, e aconteceu as coisas que eu falei comigo. Porque tudo que nós falamos, e o próprio Evangelho de Mateus diz assim, né? Toda palavra que falamos, vamos prestar conta perante Deus. Então ele está colocando aqui, olha, vocês olham muito para a religião dos outros, e vocês estão fazendo acepção de pessoas dentro da igreja de vocês, com o quê? Com uma coisa que é inflamada do inferno. Então a única parte do teu corpo que não é purificada, que é você que tem que purificar, é o quê? Davi orou, ele fez uma oração esplêndida no Salmo 143. Senhor, coloque na porta dos meus lábios 2 guardião. Irmãos, ele tem uma boca só. Por que ele pediu 2? Para que saia da minha boca apenas palavras de vida. Ele introduz isso aqui, ele fala que a língua produz iniquidade, e ela é inflamada do inferno, e você vê no mundo afora, que o poder da língua, né? O poder da palavra, vocês conseguem ver o que a mídia, ou qualquer rede televisiva, através de uma informação jornalística, consegue destruir a vida de uma pessoa. Poder da palavra. Então ele está orientando os irmãos, vocês são cristãos, então a sua palavra, e ele vai escrever isso, olha, palavra do crente, ela tem que produzir, ele cita o que Jesus havia dito, o sim, sim ou não, não, passou disso, sua língua continua inflamada da natureza do inferno. Ele entra no capítulo 4, falando como devemos resistir às paixões do mundo, e ele coloca uma coisa que é chamada palavra. No verso de número 5, vamos tratar uma questão que muito é desconhecida hoje. Ou cuidais vós, que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que em nós habitas, tem ciúmes. No verso 4, ele coloca, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele está colocando aqui, olha, você não pode fazer as mesmas coisas que os seus amigos do mundo fazem. Posso andar com ele? Para onde ele vai? Já começa aí. Posso ir em uma festa mundana? Está fazendo os irmãos refletirem nisso.
e a aula calhou a cair bem no fim do ano, né? Porque tem as festas das empresas, aí todo mundo pergunta, e eu posso ir? Eu não bebo, eu vou beber refrigerante. Vamos analisar a carta de Tiago. Posso? Ele diz, pode. Agora você não pode praticar as coisas que eles fazem. E ele fala assim, olha, ele faz uma pergunta, vocês não sabiam que o espírito que habita em vocês tem ciúmes? Ele continua falando das paixões, e aí agora ele toma o tema que ele tratou no capítulo 1, 2, 3 e 4, ele conclui dizendo o seguinte, a condenação dos ricos opressores. Ele está dizendo, não é só porque você tem dinheiro que você vai ter chamado, não é porque você tem dinheiro que você vai manipular todo o corpo de Cristo, não é porque você tem dinheiro que você pode fazer o que você quiser e ninguém vai te chamar a atenção. Ele coloca tudo isso aqui, ele chama a atenção do povo e ele conclui a sua carta com a exortação à paciência. Ele vai descrever, olha, quando você ver todas essas coisas, tenhais paciência ou perseverais na oração. E ele vai colocando várias coisas aqui, olha, lá no verso de número 16, do capítulo 5, ele utiliza uma frase interessante, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que ele está colocando aqui? A igreja é um lugar sadio, então é normal eu chegar para o irmão André, e eu contar, irmão André, eu tenho isso de problema. É normal ele chegar para mim, e falar, irmão Wilco, meu problema é isso. Só que hoje, a gente já prova que a gente não tem o quê? A união da igreja, que se eu contar para qualquer outra pessoa, amanhã todo mundo está sabendo qual que é a minha dificuldade, ou a minha paixão mundana. Mais ao fundo, a epístola de Hebreus. Irmãos, Hebreus é uma das cartas que particularmente eu amo no Novo Testamento. Eu amo a Bíblia inteira, mas o livro de Hebreus, ele explica claramente as questões do livro de Levíticos, aquele monte de lei, a respeito da adoração e sacrifício e a respeito do poder do sangue de Jesus Cristo. A autoria do livro de Hebreus, alguns antigamente colocava ela a Paulo, porque no capítulo 13 Paulo cita Timóteo, ou é citado Timóteo. Se você observar então, eu não tenho exatamente um escritor colocado. Vamos utilizar as falas do pastor Masteuem. Irmãos, o escritor dos Hebreus, quem realmente escreveu, está no céu e nós só vamos saber quando a gente chegar lá. Então, toda vez que eu vou falar, irmãos, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Hebreus. Não, está errado. Se foi Paulo mesmo, vamos descobrir, mas está errado. Irmãos, abra a sua Bíblia na epístola dos Hebreus. O tema central da epístola é o tema que nós vamos falar da perfeição, ou do caminho para a perfeição. Se você observar o esboço aí, vai falar a respeito de tudo, a superioridade de Cristo, vai falar que a palavra e Cristo está acima dos profetas, está acima dos anjos. Tem uma primeira advertência que é a negligência. A palavra ou Cristo está acima de Moisés. Tem uma segunda advertência a respeito da incredulidade. Fala que está acima de Josué. Uma terceira advertência falando da incredulidade novamente. Está acima de Adão. Uma quarta advertência falando da imaturidade espiritual. Acima do sacerdócio levítico. Acima das antigas alianças. Acima das ordenanças e dos sacrifícios. Vai falar de uma superioridade da fé. É uma única carta. Dos dons espirituais, existe um dom chamado fé. É a única carta da Bíblia que vai explicar como esse dom funciona. Vai explicar a fé. Mostra do acesso a Deus. Uma quinta advertência falando do pecado voluntário. Modo de vida no mundo, como um cristão se porta no mundo. Um aprendizado como filhos de Deus, como eu me porto como filho de Deus. Tem uma sexta advertência a respeito do abandono da fé, ou apostasia, o privilégio celestial, o privilégio de um crente ir para o céu, e uma sétima advertência falando das coisas que eu tenho que recusar, ou de uma recusa. Quais são os deveres perante os homens, e conclusão e saudação. Deveres perante os homens, vamos comentar
cada assunto aqui, rápido e breve, que aí os irmãos só vão entender através da leitura. Superioridade de Cristo, irmão. Cristo, o nome de Jesus, está acima de tudo, certo? Está acima de quem, irmão Will? Acima dos profetas. Então o profeta que bate no peito está se considerando acima de Jesus? Está errado, ok? Outra questão: Jesus Cristo está acima dos anjos. Então, não se adora anjo, irmão. Ah, irmão, tem um anjo passando aqui, abraça ele. Não adora-se a anjo. Vamos lá. Não, porque o colegiado profético acabou em quem? Em João Batista. O que o irmão tem hoje é o dom da profecia. Dom da profecia, dom da revelação. Isso é diferente. Dom de revelação é um, dom de profetizar é outro. Nós vamos falar dessas questões. Por quê? Todos os dons espirituais, antes de eu receber alguns, eu tenho que pegar outros antes desse. Por exemplo, Profecia significa profecia, algo que vai acontecer no mundo, e revelação, algo sobre a vida das pessoas. Profecia, algo que vai acontecer no geral. É isso? vou explicar para o senhor. Revelação é uma coisa que o senhor vê. Profecia é aquilo que eu vou proferir a respeito dos acontecimentos. Você vê que o livro de Apocalipse não é um livro profético, é um livro das revelações. É uma revelação que o João teve. Ele não falou, ele escreveu. Por isso que não se torna profecia. Profecia, e eu vou tentar explicar mais claro para os irmãos. Para mim ter o dom de interpretação de língua, eu preciso seguir de 3. Primeiro, ser batizado com o Espírito Santo. Segundo, falar em línguas estranhas ou ter o dom de línguas. Para depois ter o dom da profecia. Ou melhor, o dom de línguas. Voltemos. Batizado com o Espírito Santo, dom de línguas, vou receber o dom de interpretação de línguas, depois o dom de diversidade de línguas. Você viu que é um caminho? Não dá para mim chegar pedindo para Deus, Deus, me dá o dom de diversidade de línguas. Não, primeiro eu tenho que ser batizado, ter o dom de línguas, interpretar línguas, para depois ter diversidade de línguas. É um caminho. Senhor, me dá o dom de maravilha. Não, primeiro é um caminho. Primeiro eu preciso do dom da fé, depois do dom da cura, depois do dom de maravilha. Senhor, me dá ciência da palavra. Está errado. Primeiro discernimento, palavra de sabedoria, depois ciência da palavra. Senhor, me dá o dom da profecia. Primeiro dom de discernimento, depois dom da revelação, depois dom da profecia. O dom da palavra primeiro é discernimento. Aí o dom da palavra é conhecido como palavra de sabedoria. Depois, ciência da palavra. Então é esse caminho. Quando o crente começa a pedir, Senhor, me dá ciência da palavra, ele vai ser provado para receber discernimento, vai ser provado para receber palavra da sabedoria, para depois receber ciência da palavra. É caminho. Ficou claro essa parte? Consegui explicar aos irmãos? Ficou claro a sua questão? É o que eu sempre digo, irmãos. Tá disposto a pagar o preço? Se tiver. Sim. Eu não vou colocar agora, porque na próxima lição que nós vamos tratar de eclesiologia, nós vamos tratar de cada dom espiritual. E aí nós vamos tratar dessa sequência, você vai gravar, de tanto que eu vou falar ela. Ok? Mas eu vou chegar em casa, eu vou montar rapidinho e vou mandar para os irmãos já irem gravando. Eu vi que vocês ficaram meio tristes, eu vou mandar. É muita coisa. Certo? Então, toda pessoa que fala, irmão, aqui tem profeta. Eu falei, João Batista, morreu faz tempo. Não, nós temos o dom da profecia, né? Só que é o dom. Lembrando-se que Jesus Cristo ainda está acima de ti, tá? Ele é maior de tudo, do que tudo. Aí nós temos... Tá errado. Tá errado.
Jesus Cristo está acima dos anjos. Não tem anjo maior do que o nosso Jesus Cristo. Ele é maior. Tanto é que você vê que Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, você vai ver que Lúcifer tentou ser maior que ele. Conseguiu? Não, porque ele é o maior de tudo. Nós temos a primeira advertência falando da negligência. Qual a negligência na vida de um cristão? É explicado isso. Deus, Moisés foi o homem mais calmo da Bíblia e o único sacerdote que tinha acesso a ver a Deus, no modo que você viu lá em Êxodo capítulo 33, a glória, não o rosto. Só que mesmo ele com todas essas características boas, Jesus Cristo está acima dele. A gente pode usar Isaías 13 e Ezequiel 28 como estiloso mesmo? A gente pode? Podemos, que é a descrição deles. Da descrição, né? É a descrição deles. Que fala da cidade, mas na verdade ali é ele. É ele. É ele mesmo. É a descrição. Que está lá no céu, né? Exatamente. Deus, né? Fala, coitado. Jesus Cristo está sempre acima de tudo, né? Você vê a segunda advertência sobre a incredulidade. Irmão, o que é ser incrédulo? O livro de Hebreus explica. Você vê que eu não estou entrando nesses assuntos, que nós vamos tratar dele quando a gente for falar de soterologia, ou doutrina da salvação, tá? Então nós não vamos entrar nele não, nós vamos ficar muito tempo nesses assuntos aqui. Ele entra falando que Jesus é acima de Josué. Josué foi um grande guerreiro, Jesus é maior do que ele. Vai falar sobre a imaturidade. Você já viu muito crente imaturo, né? Já viu crente imaturo? Não deu para dar oportunidade para ele num culto, ele não vem mais. Pastor não gosta mais de mim. Pastor chamou uma atenção dele para ele vir mais portado, não vem mais. Pastor me odeia. Isso é imaturidade, certo? Acima do sacerdote levítico. Então todo o livro de Levítico, falando a respeito de todos os sacerdotes, ele está acima da antiga aliança, de todo o Antigo Testamento ele cumpriu e está acima do Antigo Testamento também, né? Uma quinta advertência sobre os pecados voluntários. Quais são os pecados voluntários? Aquele mesmo pecado que a pessoa comete todo dia, é voluntário, ela quer fazer, ela sabe que é pecado, roubou um dia, quer roubar no outro, vai roubando, dobra o joelho, pensa que Jesus perdoa. Tem uma explicação sobre o pecado voluntário. Qual que é o modo de vida do mundo? Um cristão, como se porta no mundo? O aprendizado, como eu sendo filho de Deus, os irmãos sendo filhos de Deus. A sexta advertência, o porquê que o cristão não pode abandonar a fé, senão ele cai em iniquidade. A Bíblia cita isso, fala a respeito de uma recusa, entrando no capítulo 12, certo? E demonstra os deveres perante os homens. Eu já vi um determinado pastor, que ele foi abordado pela polícia, e ele falou para a polícia assim: olha, eu sou pastor. E o policial federal olhou para ele e disse: pois é, todos vocês têm que estar submissos às leis humanas, que foram elas estipuladas por Deus. Acho que esse pastor não tinha lido a Bíblia, certo? Então, irmão, nós temos deveres, então temos que agir e compadecer com os deveres. Aquele cristão que fala: eu não vou votar, não tem que votar. Você é cidadão, você tem dever de cidadão. Se você não for, está indo contra a Bíblia. É difícil, né? Mas é a Bíblia que ensina, então temos que ensinar. E a conclusão e saudações da carta de Hebreus. Está aqui tudo bem? Dúvidas? Essa situação da lei aí, Perguntas? quando Paulo lá, né, ele toma um cabeça e aí ele vai falar umas coisas do guarda lá, o sacerdote, ele sabia que ele era sacerdote. Sim. Aí ele pede perdão, ele fala: não sabia que você exercia esse cargo, ele perdoa. Ele estava querendo dizer por causa da lei? Por causa da lei, ele estava exercendo o direito dele perante os homens. Isso. Então, irmãos, o cristão que ele vai procurar os direitos e fala: isso aí, você não é crente, não, você está agindo dentro da lei. É a mesma coisa, tem cristão que não sabe. Você vai lá comprar sabão em pedra, tem 5 em um pacote, tem ou não tem? Você não é obrigado a levar o pacote, a lei diz que se você quiser levar um, tem que levar um. Aí você vai chegar lá, eles vão te vender um pacote, vão falar que não vai. Não, aí você vai ter que chamar a polícia, levar, fazer um boletim de ocorrência, mas segundo a lei, é o seu direito levar uma pedra de sabão.
Ah, você é barraqueiro? Não, é a lei. Eu não estou agindo nada contra, estou agindo perante a Bíblia. Certo? É a mesma coisa de quando o policial parar e for revistar o seu carro, você tem que acompanhá-lo. Então, não tem esse negócio. Eu não sou obrigado, segundo a lei, a colocar a mão para trás, porque eu não estou preso, é a lei que diz. Eu estudei esses negócios aí porque eu precisei. Aí o que aconteceu? Você precisa estudar. Não dá para incriminar. Então, não é que você é arrogante, não. Você está agindo perante a lei e a Bíblia te dá esse direito para você agir corretamente perante os homens. Agora, tem uma coisa: se você deixar essas pessoas que consideram-se a lei agir contra você errado, e você saber que é errado e não fazer nada, você está entrando na apostasia da fé, porque você não está crendo na palavra e não está fazendo valer a palavra de Deus. Complicado, né? É complicado, mas é a palavra. Certo? Dúvidas? Eu adoro essas caras de nossa, eu não sabia. É legal, é bom, a gente vai descobrindo cada coisa na Bíblia que é magnífico. Até aqui tudo bem? Primeira carta de Pedro, dá para introduzi-la ainda hoje? Mais 5 minutos, que é pequena? Então vamos lá. Carta de Pedro, ou primeiro a Pedro, é destinada aos eleitos que são forasteiros da dispensação no Ponto, que é uma cidade, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitinia. A primeira epístola de Pedro faz brilhar um raio de esperança nas trevas daqueles que sofriam aflições e perseguições em Cristo Jesus. Então, irmãos, a carta de Pedro é endereçada, ela é conhecida como carta universal. Depois da carta a última carta de Paulo, 2 Timóteo, vindo Tiago, Hebreus, 1 e 2 Pedro, Judas, 1 e 2, são cartas universais, é para os gentios, é para todos, certo? Então você vai observar que Pedro vai escrever uma carta, e ele quer colocar um ponto inicial nessa carta, que é o quê? Ele vai falar a respeito dos eleitos do Senhor sendo forasteiro. Ele coloca na cabeça do cristão, e o cristão tem que entender isso, ele não é daqui, ele está aqui de passagem. Nosso lugar é o que? A Nova Jerusalém. Então nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. Por isso que ele coloca no capítulo 2, verso 9: vós sois uma geração eleita. Você já foi eleito a alguma função na Nova Jerusalém, uma nação santa. Aí no capítulo 1 ele coloca, capítulo 1, verso 16: ora, porque está escrito, sede santo, porque Deus é santo. Ele fala a respeito daquele que não vive em santidade, do que vive em santidade. Os que andam em santidade herdarão a glória. Então ele fala, olha, vós sois uma geração eleita, você vai ter alguma função lá na glória, lá na Nova Jerusalém, vai ter, certo? Povo santo, porque lá é santo, adquirido, foram arrancados do inferno e agora pertencem lá. Sacerdócio real, qual é a função do sacerdócio? Você levar adoração a Deus, adorar a Deus. Embaixadores de Cristo. O que faz o embaixador? Você pode ir lá na Avenida Paulista, na Embaixada Americana, e perguntar, o que você acha sobre o aborto? Ele vai dizer, segundo a lei dos Estados Unidos da América, diz isso, isso e isso. Então ele vai ensinar, a partir de hoje, não é o que você pensa, é o que diz a lei da Nova Jerusalém. E qual que é a lei da Nova Jerusalém? A palavra de Deus, irmãos. O Brasil tem a Constituição Federal. Na lei diz o seguinte: se eu for pego em flagrante, imagina, eu estou lá abrindo um carro, a polícia chega, eu falo, desculpa, errei o carro, foi sem querer. Eles vão deixar eu ir embora? Eu falo, não, tá bom, pode ir lá. Vão deixar? Vou ser preso, não vou? Vou pagar pelo que eu fiz. Aqui é a lei da Nova Jerusalém. Se eu infringir essa lei, eu vou pagar pelo que eu fiz. Posso ser expulso, que seria a prisão perpétua no inferno. É engraçado isso. Ou eu posso pagar pelo que eu fiz e morar na Nova Jerusalém. É o que Pedro está deixando. Então você não fala mais o que você entende, você fala o que está na palavra de Deus. E a palavra é tão simples, irmãos. Até aqui tudo bem? Saudações, ele começa uma perspectiva a respeito do sofrimento. Ele fala, como nós não somos daqui, nós vamos sofrer, porque o nosso país não é aqui. Então aqui nós somos forasteiros. Então as leis do mundo vão nos oprimir, mas nós temos que permanecer na lei do nosso país. A pressão e o sofrimento, como eu vou ser pressionado pelo mundo, mas eu vou passar pelo sofrimento e vou resistir isso. Como eu devo servir, mesmo no sofrimento.
eu vou dar testemunho, mesmo no sofrimento. Quais são as atitudes pessoais, aquele autocontrole que eu tenho que ter no sofrimento, e ele conclui isso, ele dá aquela animada, e ele termina no capítulo 5 da sua primeira epístola, lá no verso de número 17, se não me falhe a memória: humilhai-vos, pois, perante ou debaixo da mão do Senhor, para que em um tempo oportuno o seu Deus vos exalte. Então ele termina falando e concluindo a respeito do poder e daquele que permanecer numa vida cristã perante o Senhor Jesus Cristo. Amém? Tiago, Hebreus. Não quer dizer que isso seja de Atos até Hebreus, né? Até Tiago, até Judas, não, né? De Atos até Judas, não é? Os gentios e os 4 evangelhos, aí sim, ali vai destinar cada um para um tipo de língua, de ligação diferente. Se nós formos observarmos, a Bíblia inteira ela é para os gentios, né? Que a Bíblia coloca como a pedra angular que eles rejeitaram. Então veio para nós. Só que você observa que Mateus escreve para um tipo de gente, Lucas escreve para o grego, o médico, né? Você vê que João escreve para os gentios e Marcos exatamente para os romanos. Você vê que Paulo tem cartas endereçadas à igreja de Roma, da Galácia, a Timóteo. Pedro, ele quer escrever essa carta não endereçada ao irmão André, ele quer que o irmão André leia, só que ele endereça essa carta a todos que estão presentes dentro da igreja. Então essa, é por isso, só essa diferença, né, de cartas universais, é para todos, porque a Bíblia inteira, praticamente ela é para os gentios, tá certo, irmão? Concluindo lá na página de número 13, falando só da carta segundo Pedro, para a gente concluir, ele envia uma segunda carta para o povo que está presente ali. A Bíblia vai escrever que ele coloca um tema específico dessa segunda carta, falando a respeito da salvação, da vida cristã, da prática da fé. A introdução e o tema principal é o conhecimento de quem? De Deus, certo? Então, irmão, a busca pelo conhecimento de Deus tem que ser grande. Existem 2 homens do século XVIII, podres de ricos, milionários, não lembro o nome deles, são difíceis, mas eu vou mandar o livro para os irmãos lerem. Eles abandonaram toda a fortuna deles e foram ser missionários na África, e ganharam exatamente 600.000 almas para o Senhor Jesus Cristo. Imagina o galardão desses 2 homens, né? Ele coloca aqui então o conhecimento, a busca incessante que o cristão tem que ter por Deus. Ele introduz a carta com a introdução, o conhecimento e a vida cristã, fala do conhecimento da palavra de Deus. Então ele fala, você tem que conhecer o que é uma vida cristã, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que conhecer quais são os falsos ensinos, tem que conhecer. Então ele fala, você não vai participar, mas olha, você tem que conhecer os falsos ensinos para você pregar contra. E aí ele vai concluir a sua carta com conhecimento sobre a segunda vinda de Cristo, e a conclusão, ele fala, permaneça firme. Como? No conhecimento, que aí ele vai terminar lá no último versículo da segunda carta de Pedro, dizendo, crescei na graça, jejum e oração, e no conhecimento, leitura da palavra e revelações celestiais, né? Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, irmão, é um dever do cristão. Pastor não tem que ficar mandando o crente orar. Pastor não tem que ficar mandando o crente jejuar. Pastor não tem que ficar mandando o crente ter a vida. É um dever seu. Você tem que fazer isso, já que você se tornou um cristão. O irmão Will que agora pode ficar pedindo para você, leia tal livro, mas eu não preciso mandar você ler a Bíblia, porque você tem que ler a Bíblia. Ele conclui esse tema, para um dia você chegar aqui e falar, não, eu conheço, você não vai dizer eu conheço Deus, mas já tive experiências com Deus, eu conheço mais ou menos como é que ele trabalha, certo?